Está na hora do extremamente desagradável com o FNAC e Dácia. Extremamente desagradável. Extremamente desagradável. E hoje temos aqui uma espécie de colaboração, uma mistura entre extremamente desagradável e a bola branca, Uau. porque trago uma entrevista a um jogador de futebol. E vamos mais uma vez à boleia do Dacia Spring. Não sei se já vos disse que é o elétrico mais acessível do mercado. Já disseste. Mas ainda não disse que tem a maior bagageira do segmento. Por acaso já disseste E também. aquilo dar não só para carregar o telemóvel, mas também para ligar uma máquina de café. Já disseste. Afinal Já de disse? contas, nós andamos a falar do Dacia Spring há um mês. É natural que já tenhas dito tudo, já pouco nos surpreende, mas neste caso isso até é bom, ser previsível. Por exemplo, é bom saber que tem autonomia até 305 km e não vai fazer a surpresa de nos deixar pendurados. O nosso convidado tem 40 anos e terminou a carreira na segunda Liga com a braçadeira de capitão no seu clube de coração. Foi de resto o único clube que jogou em Portugal. Depois, apenas mais 3 e todos do outro lado da fronteira. Foram mais de 400 jogos na carreira e 2 títulos. A pergunta antes do ponto final: quem é? Zé Castro. Com estas dicas é fácil chegar ao nome de Zé Castro? Zé Castro, com estas dicas é fácil descobrires que o convidado é o Zé Castro? Então, para ele, claro que é, pois se ele é o próprio do Zé Castro. De facto, para ele é fácil Quem chegar és tu, lá. Zé Castro? Mas não é por esse motivo, é porque ele é uma pessoa que acompanha futebol a sério, não é como certos parolos que só veem os highlights. Os quê? Tradutora, por favor. Então os highlights são os destaques, é tipo um mini resumo do jogo, sabes? Se te metessem este enigma em cima da mesa, Para mim, que sou um apaixonado e um amante do futebol, seria fácil. Haverá quem saiba, haverá quem não saiba, mas para mim sim, porque eu sempre fui um apaixonado de futebol, vi muito futebol, não via apenas e só os highlights, como eu digo, via futebol, conhecia os jogadores, sim, eu acertaria, mas eu falo por mim. Até aqui tudo certo, não é? Trata-se apenas de um jogador de futebol a dizer que gosta de ver futebol e não apenas os highlights. No fundo, é como termos um escritor a dizer que gosta de ler a aparição do Virgílio Ferreira e não o resumo Europa-América. O pior foi depois. Então. É que daqui para a frente, e mantendo esta analogia, digamos que é como se esse escritor odiasse de morte os pobres coitados que leem os resumos Europa-América. Porque isto de futebol toda a gente fala, toda a gente pode, como eu digo, falar, porque vivemos num mundo, não é? E numa democracia toda a gente pode dizer o que entender, as pessoas dizem sim, toda a gente pode falar. É verdade, mas existem pessoas que entendem mais que outras. Claro. Isso tem de se entender. E uma delas é claramente Zé Castro. Hoje em dia em Portugal, para tu ser, nem precisas de fazer muita coisa no vales logo, mas eu não sou pelo valor dos jogadores, eu sou pelo valor dos jogadores que eu vejo. E não é nos highlights, é ver Lá os dentro. jogos. Ninguém mesmo vai dizer se um jogador eu vejo. Eu vejo. Ninguém vem cá dar lições ao Zé Castro. Ele vê, ele sabe, ele diz. Não venham cá com highlights para cima dele. Bom, mas como vocês as duas têm todo o ar de serem daquelas pessoas que só veem highlights, olha aí. tem um bocadinho, se calhar é melhor o Zé Castro contar-nos um pouco do seu percurso no futebol. Eu jogava e eu era melhor que os outros por inércia. Eu mostrava que era melhor. Quer dizer, eu ia a um torneio quando era miúdo e tinha de mostrar que era melhor. Depois, assim, consecutivamente, até que depois chegavas a nível já de jogadores miúdos na altura que também eram bons, porque existe espaço para muita gente boa, como eu costumo dizer. Como ele costuma dizer, era melhor que os outros por inércia. Eu a inércia, por acaso, também era fortíssima. Nas aulas de educação física tinha uma inércia inacreditável. Até Era a te melhor. Era, até te chamavam a Dona Inércia, como aquela do BES. Sim, mas isso não era portanto por isso, era pela minha falta de cuidado com a gestão do capital, não é? Eu investia tudo em merendas mistas do bar e a meio do mês já não tinha nada. Bom, mas não estamos aqui para falar de mim, estamos aqui para falar de uma criança prodígio, Zé Castro, que já na altura era muito boa e quando cresceu confirmou todo o potencial que tinha. tira essa Eu saí da responsabilidade, Académica não para o é? Atlético de Madrid, estava a dizer antes, deve ser caso único. Seguramente. E para o Atlético de Madrid para a primeira equipa. Sim. E ao quinto jogo estava a jogar. Pumba, vai lá buscar agora. Zé Castro, talvez condicionado por estar num podcast do 00, que é aquele site com imensas estatísticas sobre futebol, sabem? Sim. Quer contribuir ele próprio com dados estatísticos sobre a sua carreira. Aponta aí, fui o único jogador a ir da Académica para o Atlético de Madrid. E se puderes em baixo escreve assim, foi também dos que esteve mais tempo na Liga Espanhola. E diz também que eu sou muito a giro. Não, esta parte podes não pôr, mas põe uma boa foto que as pessoas chegam lá na mesma, se não forem daquelas muito estúpidas que só veem os highlights. Jogar em Espanha para mim foi a melhor coisa que eu tive. Preferia ter feito, como fiz 12 anos em Espanha, é raríssimo um jogador conseguir estar 12 anos na Primeira Liga, muito difícil. Nota-se que Zé Castro foi um bom central, porquê? Porque ele joga muito na antecipação. Não vai alguém esquecer-se de o elogiar, elogia logo ele. E eu, pronto, Atlético de Madrid, depois o que acontece? Levaram-me lá a ver, vi aquilo tudo, a ver um jogo em casa, cheio, contra os melhores, Barcelona. Sabes, aquilo é impactante. Para um miúdo que está na Académica, que está, não é? Com todo o respeito, está toda a gente a falar, ainda por cima, toda a gente a falar do que não sabe, a dizer asneiras, como no futebol é 95% para cima dos caras, é barbaridades e asneiras. Então,
95% para cima, lá vem ele com uma estatística, é barbaridades e asneiras. Isto parece cada Mas vez... que porcentagem é barbaridades e que porcentagem é asneiras? Temos que ligar ao Zé Castro. Isto parece cada vez menos uma entrevista de final de carreira e cada vez mais uma entrevista de emprego para início de uma nova carreira lá no 00. Eu entendo estatísticas, contratem-me. Zé Castro está mesmo agastado com as pessoas. Não deve ser fácil passar 20 anos a ouvir barbaridades e asneiras. Eu asneiras ainda percebo, porque realmente nos estádios houve-se muita gente a mencionar, por exemplo, a atividade profissional da mãe do árbitro de forma pouco elogiosa. Agora, dir-se-ão assim tantas barbaridades e mais? Será que não se diziam também no futebol espanhol e Zé Castro simplesmente não entendia o Las idioma? barbaridades. Já está. Depois do Atlético de Madrid, Castro esteve também no Depor, mas infelizmente o clube atravessava uma má fase. E pronto, e o Depor também precisava, teve um problema económico e falei com eles, até lhes, pronto, perdoei-me algumas coisas, que o Lendoiro que dava-me super bem. É um presente mítico, dos poucos que percebia muito de futebol, muito. Dos poucos que percebia muito, faz parte daqueles 5% que não dizem asneiras e barbaridades. É esse senhor, o Zé Castro, e mais meia dúzia de pessoas no mundo inteiro. E em termos de futebolistas, quem é que Zé Castro admirava? Gamarra, a forma como ele Sim, como ele limpava as jogadas, sempre com o pensamento do que ia fazer para mim o a mais seguir. importante para um defesa, digo sempre era uma das coisas que eu tinha, às vezes num corte, que as pessoas não sabem, num corte construí uma jogada de ataque só com um toque. Adivinhava onde é que a bola ia cair e quando passavam eu já com um passe e com uma interseção já começava uma jogada de construção. As pessoas muitas vezes não conseguem ver isto. As pessoas não conseguem ver isto porque são obtusas, mas felizmente ainda há gente com discernimento e visão, como o Zé Castro, que consegue ver que as qualidades do Gamarra eram muito semelhantes às suas. E em termos de treinadores, qual terá sido o melhor que teve? O treinador que mais marcou o meu treinador quando eu era novo, Zé Viterbo, eu acho que ele devia ter continuado toda a vida ligado ao futebol jovem. Também influencia-se muito por aquilo que as pessoas dizem, às vezes eu costumo lhe dizer isso, muitas vezes não devia fazê-lo porque até tinha gerido muito melhor tudo, porque tu podes ser muito bom, tu quando és muito bom, que eu costumo dizer, tu podes ser, agora os treinadores acham que têm de ser todos treinadores profissionais, mas não tens capacidade se calhar para ser treinador, vai demorar 20 anos a atingir aquilo que eu em 2 dias atinjo, 20 anos, tu vais ver daqui a 20 anos aquilo que eu vejo em 2 dias ou 3 ou 4. Parecia um elogio, só que afinal Pois é, não. para o Viterbo, não Olha, eu era? gostei muito do José Viterbo. É pena ser uma Maria vai com as outras, muito influenciável, que acha que tem capacidade para ser treinador principal quando não tem. Vai demorar 2 décadas a conseguir perceber tanto quanto eu percebo. Em 2 minutos. As Exatamente. minhas capacidades em Portugal, as minhas, os meus defeitos também muitos, não tem nada a ver com isso. Muito poucos jogadores vi, tanto em Portugal como é que eu tenho a dizer, talento inato. Para a posição em que Sim. eu jogava, Havia muita gente. agora fala-se do passe entre linhas, isso para mim não, isso era onde estava o meu colega, eu metia lá a bola. Fosse entre linhas, eu costumava dizer o ano passado na Académica, os treinadores que vinham diziam, eu metia por cima, no médio, baixo, assim, não, é o espaço onde está, não é o entre linhas, é as minhas capacidades. Com a bola nos pés, ou ver antes, ou antecipar-me antes, isso dificilmente, nunca vi um companheiro meu com essas capacidades na minha posição, nunca. Bem, Nunca. Ainda está para nascer um jogador português com as capacidades do Zé Castro. Ali, a pôr a bolinha onde ele quer. E a melhor parte é que nem teve de praticar muito, porque isto nasceu com ele. É assim uma espécie de Messi de Coimbra. Agora, eu, por exemplo, se tenho a bola, eu dizia sempre, vocês metam-se onde quiserem, que é a minha capacidade. Eu, com a bola nos pés, praticamente posso metê-la onde eu quiser. É a minha capacidade. Então aproveitem. Olha, é como dizia aquele Rui Pedro do Ídolos, haja alguém que Como me eu aproveito, aproveite. exato, Aquilo cantei. tudo que se diz agora do tens de estar perfilado, que os treinadores treinam, aquilo era inato. Aquilo é inato. É o que eu costumo dizer. Não façam isso. Eu, por exemplo, nunca recebo a bola com o interior do pé quando a bola me vem do central. Recebo sempre já com o exterior. Tenho um recurso técnico, vou aproveitá-lo. Isto são coisas que não se ensinam nem vêm nos livros. É a tua qualidade inata. Nasces contigo, é como diz o Léo Queiro. Comunicação, ou se nasce ou não se nasce. E pelos vistos com o futebol é a mesma coisa. Agora, desde muito cedo, faz já 8 e 80 muito cedo e isso depois é complicado para toda a gente. Os próprios pais depois levam uma grande desilusão. E é o que eu costumo dizer, não deixam de gostar sequer de futebol e começam a ser aquelas pessoas que vão ao estádio muitas vezes já para criticar em vez de entender. Que eu costumo dizer que existe muita ignorância no futebol, como eu costumo dizer, muitíssima mesmo. É um mundo com muita ignorância. Estava um bocado a dizer, não é analfabetismo, porque analfabetismo é quando nós não podemos aprender, a ignorância é quando podemos, mas não queremos. mas não é isso. Sim, sim, basta ir ao dicionário para verificar isto. Olha, analfabetismo, ausência completa de instrução, estado ou condição de quem não sabe ler nem escrever, mas gostava muito de saber. Está lá isto. Ignorância, falta de ciência ao saber, estado de quem ignora de propósito, pois faz questão de ser burro que nem uma porta. Estás a inventar, eu parecia que era verdade, estava a acreditar. Ao início parecia. E ainda há aqui uma terceira definição que eu queria partilhar convosco e sobretudo com o Zé Castro, que é pretensão. Sentimento de grande valorização em relação a si próprio, muito comum em pessoas que dizem várias vezes, é o que eu costumo dizer. É o que eu costumo dizer, eu costumo falar muito com a minha irmã de futebol, praticamente a única pessoa com que eu digo sempre, não, isso aí já está tudo aqui, não preciso nada disso, preciso de ver.
Zé Castro só fala de futebol com a irmã porque é sangue do seu sangue, então em princípio é das poucas pessoas em Portugal continental e ilhas que entende tanto de futebol como ele. Isto partindo do princípio que é uma coisa genética, o que não é certo, já que Zé Castro se queixa bastante do ADN de seus pais. Sempre tive na minha carreira muitas lesões. Muitas lesões e terminar com 39 anos é algo muito Porque louvável. sempre há jogadores que geneticamente, como eu costumo dizer, são sobredotados mesmo. Então eu, para ter outras coisas que precisava, porque o talento eu não precisava. Isso é mesmo assim, eu costumo ser muito... O talento eu não precisava, o saber do jogo não precisava, a inteligência... Não, eu precisava de outras coisas, que era mesmo verdade, que não tive geneticamente, porque nós temos um pai, uma mãe. Quando nascemos, há coisas genéticas que nós adquirimos ou não. Há aqueles jogadores que dizem que tiveram sucesso graças aos pais. Zé Castro teve sucesso apesar dos pais, o que tem ainda mais valor, não é? Fala-se muito de jogadores que vieram do nada, por terem nascido muito pobres, mas pior que isso é ter nascido como Zé Castro, com zero herança genética. A mim diziam muito quando eu era novo, eu sempre tive muita capacidade. Imaginemos, uma das minhas princípios, meter a bola à distância, 50 metros, 50, sempre tive muito, desde Sim. novo, desde que jogava na académica eu metia a bola, às vezes diziam. E eu costumo dizer, eu na académica dizia sempre, se eles estão com a defesa, tu faz um movimento na profundidade, quero lá, eu não tenho de fazer, e eu depois explicava, isto fica para quê? Calma, Zé, tu podes ter muitas capacidades, eu não duvido disso, nem me vou meter nisso, que eu faço orgulhosamente parte daqueles 95% que só dizem barbaridades. Mas eu tenho que dizer isto, podes ter muitas capacidades, mas capacidade de comunicar não é uma delas. Eu espero que o Zé não esteja a pensar ser treinador, imaginem ele passar esta tática aos jogadores. Se eles estão com a defesa, tu faz um movimento na profundidade, quero lá, eu não tenho de fazer, e eu depois explicava, isto fica para quê? Tradutora? Eu peço desculpa, mas é que eu pela primeira vez eu tenho que admitir aqui que não consigo mesmo. Não consigo. O futebol, se eles dão espaço nas costas, é logo. Se eu tenho essa qualidade, agora não há muitos jogadores com essa Pois não. capacidade. Lá está. Fala-se muito da imodéstia de Cristiano Ronaldo, mas eu não sei se proporcionalmente a do Zé Castro não será muito superior. É que reparem, o Ronaldo é capitão da seleção e o homem com mais internacionalizações do mundo. Zé Castro é português e é o português com menos internacionalizações. Mas ele também não queria. É-lhe igual. E sim, então um jogador que vem está a jogar no Atlético de Madrid titular durante 20 e tal jogos Sim. e está a arrebentar em Espanha. E se calhar até merecia, se calhar, estás-me a perceber? E aí não entrava, não tenho mesmo isso. Uma vez, 100 vezes, às vezes vejo, e foste 100 vezes internacional, é incrível. 100 vezes, claro, tens de ser, mas 20 vezes ou 30 internacional, ou foste uma como eu, fantástico. Ou 0 internacional lá, fantástico. 0, fantástico também. 100 vezes internacional, fantástico. 20, fantástico. 0 vezes, fantástico. Tanto faz. Então nós somos fantásticas também, já que fomos convocadas 0 vezes para a Pois seleção. somos. Olha, como é que tu vais parar a central? É logo, também tens aquele período da tua carreira que jogas um bocadinho mais à frente, mas estavas a dizer que estavas a número 10 e avançado. Sim, eu era número 10 avançado, quase sempre o melhor marcador. Ai, Que sina é esta do Zé, não é? Está destinado a ser o melhor, seja qual for a sua posição em campo, não é? Tanto numa posição fácil, como a de ponta de lança, como na posição difícil que ocupou estes anos todos, que é a defesa central. Porque é uma posição em que qualquer momento podes errar. Vem um highlight teu, de uma jogada em que tu estás perto, deu o golo deles, tu até podes tentar. Esquece, ei, já jogou. As pessoas não percebem. As pessoas não percebem. Sabem aquela malta que diz que o melhor do seu trabalho são as pessoas? É um bocadinho irritante, eu sei, por um lado. Por outro, é o oposto do que acha o Zé Castro. O pior do emprego dele eram as pessoas. Essa cambada de idiotas que vê futebol e não percebe nada. As pessoas dizem que é preciso ter centrais extremamente... Isso é uma falta às vezes de conhecimento do jogo tremenda mesmo. Há quem ele está exasperado. Há quem diga que o Castro abandonou o futebol porque teve muitas lesões. A mim parece-me que abandonou por não ter tido uma lesão específica. Como assim por não ter tido? É que ele rompeu muitos tendões e tudo mais, mas não conseguiu romper os tímpanos para poder deixar de ouvir o que 10 milhões de ignorantes dizem sobre futebol em chatice. Portugal. Pois. Foi esse o motivo, não foi? Tudo junto. Uma Ok. mistura também vir para Portugal, ver que as coisas também não estavam bem, mesmo tudo. Foste muito Académica. crítico naquela flash. Não, mas fui crítico na Flash, penso que construtivo. com tudo. Não, Sim. fui crítico com tudo, não só com... Fui crítico com tudo. O Zé Castro, crítico com tudo, custa-me a crer. Parece-me ser uma pessoa tão positiva, parece-me ser muito raro ele criticar seja o que for. Eu fiquei tão incrédula com isto que tive de ir ver a tal flash interview. Foste? Fui ver no jogo de despedida e foi assim. Somos muito ignorantes futebolisticamente falando, muito. Não somos analfabetos, porque analfabetismo é quem nunca pode aprender. Quem pode aprender e não quer é ignorante. Portanto, a nível de futebol ainda somos um país bastante ignorante. Estou a ver que esta faz parte dos greatest hits, não é? É do Imagino repertório. os fãs do Zé Castro, toca aquela dos analfabetos e ignorantes. Ele insiste nesta coisa do ignorante ser quem pode aprender, mas não quer. Eu acho que está a confundir ignorante com nhurro. O mundo do futebol é um mundo muito ignorante. Eu estava a dizer antes, muito ignorante. Outra Muito. vez. Já ouvimos, Zé, mas se não gostas, tinhas ido para a Faculdade de Letras. Esquece, dá bem doido. O que é que as pessoas dizem? Que as pessoas não têm a mínima noção do futebol, daquilo que eu sou nem sequer como jogador, muitas delas. Não têm noção.
Eu, por acaso, sou dessas, não tinha noção do que o Zé Castro era como jogador e, mais do que isso, não tinha noção do que é como orador. Pessoas de Coimbra dizem que são da Académica, muita gente é da Académica, mas muita gente. Eu jogava contra o Benfica, ou contra o Porto, ou contra o Sporting, e mais de metade do estádio na altura era dos grandes. Venham com histórias. Só a Académica fica bem, gosto e depois critico. Mas sem saber ainda por cima, perdão, não é criticar, não percebes nada de futebol. Falas falas de futebol, que é o que eu costumo dizer, não percebes, falas, que é diferente. Não deve ter sido nada fácil a vida para os fãs do Zé Castro, já o estou a imaginar. Zé, dá-me a tua camisola. E ele, bem, só se me disseres o que é basculação, que é um médio box-to-box, e em que esquema tático é que jogava a seleção holandesa em 1974. Senão não levas nada. Extremamente desagradável. Tão bom! Extremamente Tão bom, isso é sobre o Zé Castro. Sim, claro. É bom. desagradável. Com Dacia Fnac, uma marca extremamente desagradável para realizar os desejos da Black Friday.